Olá família, tudo bom? Eu sou a doutora Rihanna, pediatra, e se você gosta de vídeos sobre cuidados de bebês e de crianças, clica em curtir, e se você é nova por aqui, se inscreva no canal para conferir muito mais. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que tem os brinquedos pequenininhos que atraem tanto as crianças? Vocês já perceberam que os bebês, geralmente os menores de 5 anos, colocam tudo na boca? Começa a partir do 3º mês a colocar as mãozinhas. Aí a mãe fala, doutora, não para de chupar os dedinhos, parece que tá com fome o tempo todo. Mas não, é a descoberta, né, das mãozinhas, começa a babar muito. Daí descobre que tem pé, coloca o pé na boca e depois descobre que pode colocar tudo na boca, né? E aí começa o terror das mães, porque colocam tudo que não pode na boca. O perigo disso é que algum desses objetos vá para a via aérea ou vá para a via digestiva. Se for para a via aérea e começar a atrapalhar a respiração, isso a gente conhece como aspiração de corpo estranho. E isso se torna uma urgência, porque atrapalhar a via aérea, atrapalhar a respiração, coloca em risco a vida dessa criança. Inclusive, para uma aspiração de corpo estranho, existem algumas manobras que devem ser feitas de imediato, como a manobra de Heimlich. Este vídeo não vai ser para falar especificamente sobre a aspiração de corpo estranho, mas fique antenado que nas próximas semanas eu postarei mais um vídeo explicando sobre o que fazer se uma criança se engasga e não consegue respirar. Mas quando o objeto é deglutido e passa pela via gastrointestinal e não atrapalha a respiração, nós conhecemos como ingesta de corpo estranho, né? E geralmente 80% dos objetos engolidos por uma criança passam pela via gastrointestinal e são eliminados pelas fezes sem muita complicação, tá? E aunque pareça muito louco, mais da metade das vezes os pais não percebem esse objeto estranho no cocô. Então, pensando bem, talvez teu filho já colocou um pedacinho de papel, um pedacinho de tecido, um pedacinho de alguma coisa, ele engoliu, passou pelo intestino, eliminou pelo cocô e vida que segue. Às vezes você não percebeu que aconteceu tudo isso, né? Mas e aí, doutora, como é que eu vou perceber que meu filho engoliu um objeto estranho, né? Como é que eu vou saber? Bom, geralmente a criança começa a ter uma ansiedade, né? De repente estava tudo bem e de repente começa a ficar nervosa, ansiosa, irritada, mostra que está doendo, ou começa a babar muito, ou começa a tossir, uma tosse de repente, né? Que não está relacionada a coriza nem febre, só começa a tossir, ou começa a mostrar que tem alguma coisa incomodando, a voz pode ficar abafada, pode ter um ruído na hora de respirar. Tudo isso você tem que ir observando que de repente estava tudo bem e de repente a criança começou a ficar irritada. Por que está acontecendo isso, né? Então aí você pode ter uma suspeita de que ele colocou uma coisa na boca e ele engoliu. E o que devemos fazer nesse momento, né? Então a primeira coisa é entrar em contato com o seu pediatra ou levar ele para uma emergência, porque a grande maioria, quase sempre a gente pede radiografar essa criança, um raio-x, para ver aonde que está aquele objeto. Quase a maioria são radiopacos, então a maioria se vê no raio-x, e os que não dá para ver, dá para pedir uma tomografia ou um ultrassom. E por que tão importante a localização? Porque o tratamento varia segundo a localização do objeto, né? Então, 10% dos objetos ficam meio que na garganta. Então, às vezes dá para tirar, abrindo a boquinha, já dá para ver e tirar aquele objeto. 20% fica no esôfago aqui, num caninho que conecta a garganta com o estômago, né? Então, fica no esôfago. Quando o objeto está no esôfago, o risco de perfuração é maior e o risco de ele regurgitar esse objeto e esse ir para as vias aéreas, né, e atrapalhar a respiração, que é muito mais perigoso, é grande. Então, geralmente, quando está no esôfago, a gente pede para extrair esse objeto através de uma endoscopia. 60% se encontra no estômago, tá? E se está no estômago, vai depender do tamanho do objeto. Se o objeto tem uma largura maior que 2 centímetros e um comprimento maior que 5 centímetros, geralmente esse objeto não vai passar pelo píloro. O que é o píloro? É uma válvula que está entre o estômago e o intestino. E
Se ele não passa, ele vai ficar no estômago incomodando por muitos dias. Então a gente pede para fazer a remoção desse objeto através de uma endoscopia também. E 10% vão ficar no intestino, né? Vão passar pelo intestino e ser eliminados pelas fezes. Geralmente a gente espera entre 5 a 7 dias, né, para que o objeto passe pelo intestino e seja eliminado. Então tu vai ter que ficar essa semana meio que peneirando o cocô do teu filho, né, procurando esse objeto estranho até você ver que ele saiu. E adivinha qual que é o objeto que as crianças mais engolem? Se você pensou em dinheiro, você tá certo. As crianças também adoram as moedas. Eu não sei se é porque são redondinhas, tem uma imagem dentro, são coloridas ou são brilhantes. Eles adoram engolir moedas, né? E como a moeda é redondinha e lisa, geralmente ela passa sem muita dificuldade e é eliminada pelo cocô, né? Somente você vai ter que estar peneirando o cocô do teu filho para ver que ela saiu. E falando do tipo de objetos, né? Os objetos redondos, ovais ou cuboides que não tenham bordas, né, mais lisos assim, não precisam de uma internação. Geralmente eles saem pelo cocô, se espera até 5 a 7 dias para eles saírem sempre. Às vezes tem que fazer uma radiografia seriada e ir acompanhando o processo, ir vendo sempre no cocô. Os objetos que são mais pontudos ou cortantes, como um alfinete, uma agulha, objetos de cristal, geralmente a criança deve ficar em observação, internada, para ir acompanhando, e geralmente se pede a extração, né, através de um procedimento. Os objetos que são longos, né, como um osso, ou canetas, ou lápis, né, acreditem, as crianças são capazes de muita coisa. Então, se a criança engoliu um objeto muito longo, ele vai ter dificuldade para passar pelas curvaturas do intestino. A gente geralmente pede a extração através de um procedimento. E falando sobre as pilhas, né, as baterias, as crianças adoram essas pilhas pequenininhas, redondinhas de relógio, né? E essas pilhas têm mercúrio, têm zinc, hidróxido de sódio, de potássio, têm materiais corrosivos perigosos, né? Que podem causar uma perfuração na mucosa gástrica ou na mucosa do intestino e fazer uma perfuração e se complicar. Então eles também devem ser retirados através de um procedimento, tá? E falando um pouco sobre os ímãs, né? Esses brinquedos de ímãs de bolinhas, que dá para fazer qualquer forma, né? Dá para criar algumas coisas, são perigosos, porque se a criança engole um ímã, ele pode sair pelo cocô, né, por ser uma bolinha e lisa. Mas se engole 2 ou 3, eles podem se atrair por magnetismo, né, dentro do intestino, causar uma pressão e causar uma perfuração também. Então são bem perigosos. E o moral da história é prevenção, né? O teu filho vai explorar o mundo, tá na idade de colocar tudo na boca, isso é normal para eles. E eles têm essa energia, eles vivem como se fosse o último dia da vida, e tá certo, eles vivem assim, as crianças desfrutam da vida. Então, o que você tem que fazer para ele desfrutar a vida com segurança? Você tem que fazer um ambiente seguro na tua casa, seguro no quarto dele, brinquedos seguros para a idade dele, tirar tudo que ele pode colocar na boca e se engasgar, né? Sempre procurando a segurança dentro da tua casa. A prevenção é o principal. Eu sempre falo que as mães deveriam ter 500 olhos e 10 mãos, porque basta 1 segundo para acontecer um acidente, né? A gente sabe que as crianças, elas são muito ativas, tem crianças que são muito hiperativas, que são muito arteiras, quase uns mini terroristas, né? Mas eles são assim, e eles têm que explorar, têm que desfrutar a vida. Então faça um ambiente seguro, se libere de todas essas coisas que possam colocar em perigo ao seu filho, sempre pensando no pior. Essa caneta, vou deixar sozinho, ele vai furar o olho, ele vai engolir. Você sempre tem que estar observando, monitorando, ensinando, colocando limites, né? Ensinando que o fogo queima, que a bolinha no nariz não sai e dói, que ele não pode comer bichinho. Então tu tem que ir ensinando, ele não vai aprender sozinho. Tu tem que passar esse conhecimento para ele, tá bom? Então, espero que tenham gostado do vídeo.
curtam, me deem seus comentários, né? Contem as histórias que vocês tiverem sobre, ou dúvidas que vocês tiverem sobre esse tema, tá? E até uma próxima.